Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 41ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e convidar o vereador professor Pierre, primeiro vereador inscrito, dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Hoje gostaria de tocar em 2 temas, basicamente. Inicialmente, a questão da educação. Como é que nós temos observado o desestímulo para atuar como professor na rede, seja pública, seja estadual, seja privada. A Escola Tiradentes e Amparo está com falta de professores de português, de ciências, de matemática, de inglês, entre outras unidades. Apesar das listagens convocando os aprovados no concurso de 2007 no cadastro de reserva. Mas o resultado, muitos dos profissionais não têm aceitado. Não querem trabalhar na rede pública. E aí fica um nó na administração, porque a administração precisa ocupar o espaço com o profissional para garantir o acesso à educação às crianças, que é direito e dever do Estado. Mas, por outro lado, está o profissional. Por quê? É culpa do profissional? Não. É desse sistema ardiloso no Brasil que desvaloriza absurdamente a educação e os profissionais que nela atuam. E aí começa um apagão, vereador Renato. Isso já é um sintoma que já vem de alguns anos. E quem passa na gestão da administração pública e educacional sabe muito bem do que eu estou falando. E quem está mais perto também do processo de fiscalização sabe disso. E quem é professor também. Ainda mais com o fechamento das vagas agora, do vestibular da Santa Doroteia. A gente não vai produzir mais professores na região. E muitos que estão na função estão migrando para outros trabalhos em virtude da péssima condição salarial e das condições de trabalho que não atraem. Isso é um problema sério demais. E o pior, quem sofre na ponta é o nosso educando. São as nossas crianças. Eu citei o exemplo aqui da escola de Tiradentes. Então eu entendo que educação não passa tão somente pela vontade do secretário. Tem de haver um comprometimento do executivo, como sempre foi o que eu aqui bati. Senão não avança. Nós vemos agora também a situação do Estado, que é, no mínimo, uma piada essa política de meritocracia do governo Cabral. Saiu agora aí o resultado. As escolas que tiveram seriedade no processo e não puderam conceder o avanço a alguns estudantes que não tinham a condição de avançar para a série seguinte, foram punidas. Deixaram de receber o tal mérito de aprovação. Porém, aquelas escolas, muitas das quais, não generalizando, tiveram uma política de aprovação praticamente automática, foram contempladas. Mas que diacho de meritocracia é essa? Que política de educação é essa? Que pune absurdamente quem trabalha educação com maior seriedade e acaba estimulando aquela forma de educação que é extremamente prejudicial e forma analfabetos funcionais.
é a chamada educação dos números e das estatísticas. E que, na prática, não forma cidadãos e pessoas com uma consciência e com uma educação desejada e garantida em lei, de qualidade. É muito problemático. Os professores do Estado sabem do que eu estou falando. Estão injustiçados. Várias escolas aqui no município de Nova Friburgo, no Estado, que se esforçam, que têm profissionais esforçados e que não tiveram a valorização do governo do Estado. Por quê? Está fadada, ou como sempre esteve fadada, desde o ponto em que foi implementada ou apontada pelo governo do Estado, essa política de meritocracia que não funciona, mas que detona a educação de qualidade e que desestimula ainda mais o profissional de educação. 1 minuto. Então, há uma crise dentro da educação pública básica, já está até também na federal, no nível superior, com as greves aí pelo Brasil afora. Mas a educação básica, que o senador Cristóvão, aliás, sempre defendeu uma atenção maior do ponto de vista do MEC, colocando mais em nível superior para a ciência e tecnologia, para que exatamente se forme melhor as nossas crianças. É exatamente a educação que tem sido colocada de lado e apenas trabalhada a partir de uma publicidade de números, de estatísticas que apenas funcionam dentro dos gabinetes e dentro das folhas dos jornais, mas não de mudança na sociedade e do efetivo, eficiente e eficaz acesso à educação de qualidade. É triste, tanto a educação Conclua. quanto a saúde, senhor presidente. Temas tão caros, garantidos com patamares de percentual mínimo dos orçamentos na Constituição da República, estarem em situação tão caótica em virtude, sobretudo, da má gestão e também da falta de visão dos governantes em efetivamente desenvolver uma política de educação séria, de saúde e também vereador. as demais políticas públicas. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Renato Birrame, também dispõe de até 6 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, senhoras e senhores, fim das convenções, estão lançados os desafios. Os próximos governantes vão ter que se debruçar sobre graves problemas que afligem a nossa cidade. Eu não vou falar da educação, porque o professor Pierre, com a sua competência, já dissertou de uma forma bastante clara e efetiva. Rui Barbosa dizia que o maior investimento que um país pode fazer na educação, infelizmente, não temos visto isso. O que acontece com a nossa cidade é que, nas últimas décadas, nós temos sido governados por métodos arcaicos, primitivos, atrasados, defasados, e que conduziram políticas com o estilo do fisiologismo, políticas tradicionais, do toma lá da cá. Houve uma falta total de visão em relação a um planejamento estratégico absolutamente necessário, com planos, metas, projetos estruturantes. Nada disso foi feito nos últimos anos, o que resultou de uma queda significativa da atividade econômica na nossa cidade. Eu posso dar um exemplo fácil. Nas décadas de 70 e 80, as lojas na Avenida Alberto Brown eram procuradas avidamente
havia ágio, inclusive, para conseguir aluguel daquelas lojas, e nós vemos hoje várias lojas fechadas. Várias lojas fechadas porque houve, sem dúvida nenhuma, o desinteresse dos comerciantes em função da queda do poder aquisitivo da população friburguense. Houve também, isso é bom que se frise, o embotamento da capacidade criativa e intelectual, que nós temos quadros de Nova Friburgo capazes de desenvolver ações no sentido de resolver os principais problemas da nossa cidade, e que não são chamados e que não são ouvidos. Simplesmente os governos fazem ouvidos moucos, não ouvem as pessoas que sugerem propostas concretas, e aí está o descalabro, está a queda desta atividade econômica e também o desestímulo da população, a autoestima consequentes a essa visão antiga, anacrônica, que tem persistido décadas na nossa cidade. Um grande problema a ser enfrentado é o problema dos recursos humanos. Houve deterioração dos recursos humanos, houve o sucateamento do serviço público, e hoje nós temos grande parte do funcionalismo com contratos temporários renováveis semestralmente, o que acontece, inclusive, com 80%, olha só é percentual, dos médicos, 80% dos médicos, que, evidentemente, não tem aquele compromisso institucional indispensável para que o seu trabalho flua de uma maneira correta, porque existem substituições permanentes. Há também um impeditivo legal de contratação de novos funcionários, o que afeta todas as secretarias, sobretudo, e eu posso falar isso porque eu fui secretário, a Secretaria de Saúde, que não tem como contratar profissionais, porque não há o alicerce legal que possa permitir essa contratação. Durante o período que eu fiquei na Secretaria de Saúde, foram 4 meses e meio, praticamente os problemas foram sanados, quase todos, através de uma luta muito difícil. Eu chegava lá, era o primeiro a chegar e o último a sair, para que pudesse contornar aquelas situações dificílimas. Eu consegui manter, por exemplo, a equipe de pediatras, tinham 3 pediatras na rotina, eu consegui 8, todas as equipes do pronto-socorro e da UPA estavam completas, nós conseguimos 2 reumatologistas, não tinham reumatologista na rede, conseguimos 2 psiquiatras, não tinham psiquiatra na rede, e conseguimos que todas as unidades da estratégia de saúde da família tivessem médicos. A minha saída ocasionou demissões sucessivas. Mas eu deixei ali, além desses projetos que estão tendo continuidade, como o Hospital Maternidade, que estava parado há mais de 20 anos, e em novembro estará pronta, o CTI Pediátrico, que já está sendo construído, e daqui a 4 meses nós teremos pela primeira vez o CTI Pediátrico no Hospital Raul Sertã, obras que eu reputo fundamentais, além da grande obra do hospital, que eu deixei o processo licitatório para ser completado, que teremos um novo centro cirúrgico com 6 salas moderníssimas, teremos um novo CTI com 20 leitos, ao invés dos 6 hoje existentes. Além disso tudo, eu deixei 2 projetos que são fundamentais para que possa resolver, ou pelo menos diminuir muito os problemas da saúde, que é o projeto que concede gratificação aos médicos do ambulatório, das policlínicas e das unidades básicas, que ganham R$ 1.300 brutos, e atende um número exíguo, insuficiente de pacientes. O projeto custa R$ 250 mil por mês, com as obrigações sociais, com os encargos ali inclusos, até 250 mil. Isso permitirá, imediatamente, em cerca de 15 dias, a cessação das filas,
a cessação das filas e o atendimento de 14 mil consultas mês. Infelizmente, eu já deixei esse projeto há 5 meses e esse projeto não foi, apesar das minhas insistências, apesar dos meus apelos inclusive emocionados, porque eu, como médico, não posso admitir que não tenha cardiologista na rede, que não tenha psiquiatra na rede, que as pessoas têm que vir de madrugada para pegar filho, quando se regue o sistema de informática, o sistema de regulação do SUS, com os cartões do SUS, está pronto, apto a funcionar imediatamente. E eu, infelizmente, não consegui convencer, e eu espero que ainda consiga. Professor Pierre. Vereador Renato, eu solidário à fala de Vossa Excelência. 1 minuto. Rapidamente. A situação é tão grave, né? Tem 4 médicos de estratégia de saúde da família recebendo por RPA. Eu tive na UPA no final de semana, a doutora estava lá praticamente virada, atendendo crianças, a pediatria. Nós perdemos agora na direção do hospital, pediu demissão, o doutor Marcelo Órfão, excepcional profissional. Uma pessoa espantosamente incrível e competente. Então, há uma preocupação muito grande nesse tom que Vossa Excelência aponta, que é exatamente uma política de valorização dentro da saúde, passando, além de outras funções extremamente essenciais, mas também na questão do atendimento, no caso do médico. Então, realmente, a preocupação que Vossa Excelência levanta é extremamente pertinente e ligada ao dia a dia, ao sofrimento do cidadão. Eu digo que durante o tempo que eu fiquei, esse problema não existia. Estava lá, eu ia a todas as entrevistas, eram as perguntas dos ouvintes, dos telespectadores, respondia todas e esse problema não existia. E eu estou à disposição Conclua. para ajudar, embora não seja sido chamado para dar a minha contribuição. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Damião, também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos aqui recentemente a frustração de não ver a solução de um problema que Nova Friburgo clama, que é virar essa página terrível do momento político que nós estamos vivendo. Por uma decisão liminar encontrada junto a um desembargador, logrou êxito a iniciativa do procurador da época, do ex-prefeito, ou do prefeito afastado, Demerval, que conseguiu impedir o seu julgamento. As coisas vão se levando com o tempo, vão se esticando, vão se prolongando, e a população quer uma solução, e às vezes não entende o porquê dessas situações. Fizemos uma CPI com 49 caixas de documento, com todas as provas, com toda a realidade com relação ao que aconteceu. No final, temos aqui o resultado de uma CP que é baseada em tudo que foi trabalhado na CPI, e o vereador líder de governo, Jorge Carvalho, vem a esta casa, vai à televisão, diz uma série de mentiras com relação ao trabalho da CPI, que foi inócuo, que não teve resultado, que não deu em nada, que nada aconteceu, que é uma farsa. Eu quero que ele responda se essas decisões aqui, essas 4 decisões federais, são uma farsa. Que ele diga para o juiz: doutor, o senhor é um farsante. A sua decisão não vale de nada, o que vale é a minha palavra. Porque parece que ele é o dono da palavra, ele é o cara que hoje domina a verdade em Nova Friburgo. Como se as pessoas não conhecessem a história dele como vereador. Camarada que vendeu a nossa cidade na época do então prefeito, que ele era líder de governo, que privatizou a nossa água, vem hoje dizer que a CPI foi infrutífera, que ela não apresentou resultado. E vai para a televisão dizer isso descaradamente. Foge ao debate político. Debate político, eu sei que isso é um cabo de guerra, eu estou vivendo aqui há 3 anos e meio num cabo de guerra, mas a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, tem
uma responsabilidade, um compromisso com a sociedade. Agora, mentira não. Mentira não dá. Eu dei uma entrevista no programa e ele vai lá depois desdizer tudo que foi dito. Diga lá para o juiz que o que ele fez não é verdade. Diga. Diga que o prefeito não está com os bens bloqueados. Diga que o juiz foi incorreto na sua decisão. Diga. Dizer da CPI é fácil. Agora, pegar o relatório para ler as 49 caixas de documento, eu duvido que tenha feito isso. Quero dizer que ele diga também que as decisões de primeira e segunda vara civil são mentirosas. Eu vou ler, inclusive, um trecho aqui. Por derradeiro, mas não menos importante, há de se afirmar que o município de Nova Friburgo, antes mesmo de ser atingido pela tragédia de janeiro de 2011, passou por um período bastante conturbado, na qual o prefeito eleito veio a ser substituído pelo vice Demerval. Fato este que, na época, causou graves incertezas geradas pela troca de comando e pela substituição de todo o primeiro escalão, o que ocasionou inúmeros problemas relacionados com a continuidade de obras e serviços públicos e mesmo danos à gestão da coisa pública. Posteriormente, tal situação veio a se repetir, agora em função do afastamento do vice por suspeitas de improbidade, como mencionado acima, assumindo o posto presidente da Câmara, que, por seu turno, implementou novas mudanças e causou um novo clima de insegurança e incerteza. Assim, além de todos os argumentos já expendidos, entendo que a manutenção do afastamento é medida que se impõe para que também se possa permitir um mínimo de continuidade na administração e na gestão do município, evitando-se novas alterações de cargos e trocas de secretário nas proximidades das eleições, o que somente iria prejudicar ainda mais o quadro complicado que enfrentamos neste município. Ora, a tentativa de retorno do prefeito afastado Demerval vai gerar mais insegurança. Eu disse isso aqui e o vereador disse não, claro que não. Claro que não, como? Nós estamos colhendo o fruto de toda irresponsabilidade. Olha a saúde como está. Olha a situação crítica na saúde. Pessoas morrendo sem atendimento, sem médico, sem direito a exame. Doutor Exídio acaba de ser exonerado, a doutora Márcia acaba de ser exonerada na UPA. Como não? Doutor Marcelo Órfão pede as contas porque não aguenta. Falta atendimento, falta continuidade na gestão. E diz que não tem culpa. Vai jogar carga nas costas de quem? A responsabilidade é do gestor e o primeiro gestor é o prefeito. Como não tem responsabilidade? E vamos ficar nessa medição de cabo de guerra. Vamos ficar nessa situação continuamente sem solução. E ainda quero aproveitar aqui para fazer um desagravo à figura do Ney Fabiano, que foi agredida verbalmente pelo vereador Jorge Carvalho. Um homem que teve a decência, que teve a coragem de enfrentar ao longo do tempo vários desmandos na cidade e vem agora e apresenta uma queixa que dá continuidade ao processo de trabalho da CPI através da CP. Não deveria ser agredido, ofendido, deveria ser elogiado. Mas é lógico que ele não vai ser elogiado pelo líder de governo, ele vai ser agredido e achincalhado pelo líder de governo, que está exatamente no papel dele de fazer a defesa de um governo que não tem defesa. É indefensável. Indefensável. Um minuto. Tentou inúmeras liminares. Foi infrutífera em todas. Só conseguiu, por derradeiro, lá no Rio de Janeiro, com o desembargador, depois de inúmeras tentativas aqui em Nova Friburgo, e uma tentativa também, sem resultado, em Santa Maria Madalena. E vereador Claudio, tem que lembrar que foi depois de uma decisão que o próprio desembargador tinha dado favorável à comissão processante. E sabe lá que argumento usou, porque o argumento realmente é questionável, para reconsiderar. Realmente uma decisão que a gente não consegue compreender e a gente vê o quanto foi feita uma manobra para se conseguir essa liminar. E vai dizer que a CPI acabou. Não é verdade que tenha acabado, ou que não deu resultado, que a CPI não deu nada. Deu resultado, sim. E deu resultado, tanto deu resultado que está doendo até agora. E não se conformam com o trabalho decente que foi feito por esta casa. Vereador Marcos Medeiros. Rapidamente, ontem, salvo o melhor juízo, nos corredores da Justiça, surgiu uma informação que havia uma falsificação de uma ciência por um dos advogados dentro do processo.
Eu estou apurando essa informação, se assim o for, há informações que falsificaram a ciência de um desembargador. Eu estou levantando e, dentro dos próximos dias, trarei essa informação de maneira mais clara. Obrigado, vereador. Eu não duvido de nada. Espero que seja mentira. Espero que seja um boato. Espero, de fato. Mas a gente não duvida de nada, né? São tantas irregularidades, tantas falcatruas, que mais uma, menos uma, não vai ser surpresa para ninguém. Concluo aqui minha fala, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador, vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, vereador professor Pierre, vereador Marcelo Verli, ambos professores, ambos aqueles que são guardiões da nossa educação, chamando a educação, a gente nos remete à história, nos remetendo à questão histórica do município. 1818, 100 famílias suíças saem do cantão Fribourg, vêm para o alto do Morro Queimado, o solo onde a gente sobrevive, para poder fundar a cidade de Nova Friburgo. Vindo da Suíça, tradicionalmente em nível mundial, uma das maiores, se não a melhor produtora de queijos para o mundo, nos remete também à nossa cidade, a cidade de Nova Friburgo. Tive vereador Vanô, esse final de semana, visitando cada canto de Janela das Andorinhas, ali na localidade de Rio Grandina. Pasme, vereador Renata Birrâmia, a quantidade de buracos, a mal conservação das estradas e, infelizmente, o vereador Manel Martins, que é de Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, Três Picos, Centenário, Florândia e adjacências. A gente vê tio Samuel aqui, que é lá de Lumiar, São Pedro, Boa Esperança, Ponte Branca, Bocaina dos Blautes, ou seja, cada canto desse município, infelizmente, virou um queijo suíço. Haja vista o mau estado de conservação das estradas e, por derradeiro, infelizmente, os buracos que acabam destruindo os automóveis e prejudicando a produção do interior do nosso município, que já foi um dos maiores produtores de hortifrutigranjeiros do nosso estado. Por outro lado, o vereador Cláudio Damião, vereador professor Pierre, conforme vossas excelências também assim recebem, dezenas e dezenas de ligações durante esses dias, finais de semanas, principalmente, aonde a grande reclamação, e agora é mais grave, as reclamações é que faltavam médicos. E agora as reclamações são o seguinte: o hospital está fechado, a UPA está fechada. Antigamente, faltava-se médicos, mas as portas estavam abertas. Mas são dezenas e dezenas de pessoas que nos ligam dizendo que o hospital e a UPA estão fechados. A cada dia que passa, óbvio, a gente espera que haja melhoria na qualidade dos serviços fornecidos pela administração pública municipal, mas, infelizmente, quando a gente pensa que não pode piorar, infelizmente a coisa piora. Recebi, na semana passada, em meu gabinete, o vereador Luciano, presidente, o Castrinho, que trouxe os empresários uruguaios que desenvolveram uma tecnologia na confecção de casas populares, aonde em cerca de 2 horas e meia, vereador Vanô, consegue se montar uma casa sem que se produza entulhos e de maneira a trazer rapidez no trabalho do nosso município, que necessita tanto dessa questão de construções de habitações em nossa cidade. Eu já marquei um horário, foi aprovado por unanimidade por esta notável Casa de Leis, para que ele pudesse vir aqui explicitar sobre essa nova tecnologia e com relação ao preço, que é muito acessível. Num primeiro momento ele não pôde vir, mas será marcado um novo horário e, com certeza, é uma tecnologia que, uma vez aplicada em nosso município e uma vez implantada, com certeza conseguiremos
suprir essa lacuna que há em nossa cidade com relação a essa questão das habitações em tempo recorde, porque realmente saltam os olhos a questão da rapidez e da qualidade na construção destas habitações para o nosso município. Por outro lado, vereador Renata Birrâmia, temos tradicionalmente na cidade alguns vereadores, e óbvio, eu também sou um deles, que defendem, e dentre pouco tempo, graças a Deus, não precisarão mais defender a questão da demolição da barragem lá em Furnas. Se, por um lado, a barragem é feita para que se possa desviar uma quantidade de água, para que possa mostrar a beleza do véu das noivas, por outro, com certeza é um local onde, uma vez a água represada, faz com que todo o rio suba dos seus limites e transbordem as suas margens. Falando da questão dos rios, falando da questão de Furnas, me remete a uma visita que fiz com o professor Pierre e o vereador Edson Flávio, ao campus da construção da Tecnosolo, que é a empresa responsável pela confecção dos muros, que até então tem o objetivo de conterem as margens do 6º distrito do Rio Bengalas, mas que, infelizmente, conforme trazido nesta casa um de seus funcionários, o vereador professor Pierre e o vereador Edson Flávio, e, óbvio, com a minha presença, constatamos in loco, infelizmente, a falência na administração desta obra. Se, por um lado, não temos os funcionários construindo os muros, por outro, temos também os mesmos funcionários sem receberem seus salários. E na briga entre o Mário Rochedo, infelizmente, quem vai sofrer vai ser a população, não tão somente do 6º distrito, mas também Córrego Dantas, Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, porque o rio desemboca através do Jardim Califórnia, no 6º distrito, e aquela obra está parada. Eu pude mostrar ao professor Pierre que um muro está para a parte de cima, o outro já cedeu, o outro cedeu para frente, o outro cedeu para trás. Ao longo não há captação de águas pluviais e as águas ficam empoçadas ao longo do muro, fazendo com que há o deslocamento. E conforme logo no início do meu mandato eu denunciei nesta casa, e quase 4 anos já se passam, e não foi feita a obra de aprofundamento do muro para que possa dar sustentação à parte de cima, que é a obra mais cara. Ou seja, há informações que a Tecnosolo recebeu para a confecção dessa importante obra para o 6º distrito e para a cidade, e agora todos nós e os vereadores que lá estiveram comigo pudemos constatar, infelizmente, a falência dessa obra, que foi alardeada em cada canto desse município como uma das soluções para a questão dos alagamentos em nossa cidade. Me solidarizo com o vereador professor Pierre na sua fala, quando lhe remete com relação à questão da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, local onde eu estudei, local onde a irmã Selma, onde a Igreja Católica, através das suas madres, das suas irmãs, sempre tocaram com bastante galhardia e com bastante eficiência a formação de professores em nossa cidade e em nossa região, o que é importante, porque, infelizmente, não é somente Nova Friburgo, infelizmente, toda a região ficará capenga com relação à questão da formação de professores, haja vista o fechamento dessa importante instituição de ensino. Para finalizar, eu tive conversando com o Zico, Arthur Antunes Coimbra, que me retornou uma ligação do Kuwait, onde ele hoje é treinador da seleção, para que ele pudesse receber a honraria aprovada na nossa egrégia Casa de Leis com relação à questão do título de cidadão friburguense. Pediu ele para que lhe fizesse a ligação logo no início de julho, para que ele pudesse vir em nosso plenário e receber esta honraria. Essa semana estarei, com certeza, fazendo essa ligação e teremos a oportunidade de levar a nossa cidade para a mídia nacional com um assunto positivo, que é a homenagem a esse grande esportista. Tem tempo ainda, vereador?
muitos assuntos a tratar e tempo exíguo. Obrigado pela oportunidade. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Verli, dispõe de até 6 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Gostaria de desejar a todos um excelente semestre. Estamos iniciando aí o segundo semestre de 2012. E, como sempre digo, é uma honra poder ocupar essa tribuna para falar sobre temas de interesse do nosso município. E sabemos que todas as ações públicas, seja no plano municipal, estadual ou federal, seja nos legislativos, também municipal, estadual e federal, dependem essencialmente do que se, ao longo do tempo, convencionou denominar orçamento público. O orçamento público ele é um instrumento essencial ao planejamento das políticas públicas. Todos nós que já estamos na vida pública há algum tempo sabemos que tudo o que ocorrerá no ano seguinte depende fundamentalmente da aprovação de pelo menos 2 peças, 2 projetos, cuja essencialidade está assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Através do orçamento público, um orçamento bem estruturado, bem elaborado, em que realmente sejam contempladas as aspirações de uma sociedade, nós podemos ter a garantia da priorização do atendimento de demandas essenciais à qualidade de vida da população, que basicamente nós sabemos também, e parte delas foi inclusive objeto das discussões das falas anteriores, nas áreas de saúde, educação, obras públicas, assistência social, preservação ambiental, entre tantas outras. Infelizmente, senhor presidente, senhores vereadores, eu posso também atestar que a montagem dos orçamentos ao longo dos anos não tem recebido a devida atenção por parte da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E não é só em Nova Friburgo que isso acontece. Isso acontece também em função da ainda inexistente cultura do planejamento na nossa sociedade. Quando se busca a montagem de um orçamento, infelizmente o que tem ocorrido em muitas partes do nosso país, e aqui em Nova Friburgo não é diferente, busca-se a execução orçamentária do ano anterior, muitas vezes até do ano anterior. Por exemplo, nós estamos no ano de 2012, acredito que muitas das secretarias tenham elaborado a sua proposta orçamentária para esse ano, não com base na execução de 2011, mas na execução de 2010. E poucas alterações, poucos ajustes são feitos, porque, na verdade, há uma certa inércia da máquina administrativa. E como são poucas as pessoas que detêm conhecimento e entendimento de como devem ser montados os orçamentos públicos, isso acaba sendo delegado não àqueles que tomam as decisões, mas muitas vezes a uma burocracia que não consegue captar as reais necessidades de uma sociedade. Não se avança, pelo contrário, se tem estagnação e algumas vezes até mesmo retrocesso. Podemos dizer também que os instrumentos legais que regem a montagem dos orçamentos públicos em nosso país, o principal dele já tem praticamente 60 anos de existência. À época poderia ser uma inovação, poderia ser um instrumento moderno, mas se nós considerarmos que a sociedade mudou, e mudou muito ao longo dessas últimas décadas, nós podemos dizer que a Lei Federal 4.320, de 1964, não atende mais aos reclames